Olá, tudo bem? Parece que fez sucesso essa forma de começar. Mentira, nem fez, mas vamos começar. Gente, hoje vamos dar então andamento à nossa série Servente, capítulo 3. Nós vamos começar hoje e eu quero começar com um pensamento. Imagine de quem? Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, você deve servir. De quem que será essa frase? É de Jesus Cristo. E por que será que a nossa série chama Servente? Para analisar aí. Eu quero saber o que você tem aprendido com essa série. Você tem levado em consideração a opinião contrária? O que você vem percebendo? Como se você aprendeu com a nossa última tarefa a ouvir ativamente as pessoas, se você percebeu quanto isso é importante. Sim, porque as coisas, gente, nem sempre são como parecem ser. Nós devemos ter cuidado antes de fazer julgamentos e, de modo especial, controlar a nossa língua, para também não falar negativamente a respeito daqueles que não estão presentes, né? Porque, olha, a gente tem que tratar as pessoas como a gente quer também ser tratado, como você gostaria de ser tratado. E com certeza você não gostaria de saber que tem pessoas falando de você pelas costas, não é mesmo? Por exemplo, em relação ao nosso grupo, nós temos um grupo chamado Metanoia, que é um grupo de Master Braille, né? Um grupo de lideranças. Hoje nós contamos com 102 participantes e cada um tem o seu ponto de vista, e algumas pessoas já chegaram até a comentar assim comigo: Lorena, mas por que você simplesmente não exclui as pessoas que não são produtivas e que não participam desse grupo? Olha, eu respeito a sua opinião, mas é apenas um ponto de vista de uma pessoa, porque é a sua forma de liderar. Porque a minha forma de liderar, ela analisa essas pessoas que para você aparentemente são improdutivas, e eu vejo que, na verdade, essas pessoas, elas me fomentam para continuar empenhada e tentando, né, conseguindo, na verdade, fazê-las produzir. Então, elas é que me dão esse gás para fazer com que elas venham a ser produtivas, e elas também precisam do grupo. Porque se elas não precisassem do grupo, elas já teriam desistido do grupo. Logo, essas pessoas, na verdade, elas vêm mantendo o equilíbrio no grupo. Pelo menos no que tange a mim. E por falar em convivência e em grupo, você sabe o valor da obediência? Ela faz maravilhas. Quebra seu falso ego e o seu orgulho quando você tem que obedecer a alguém que está aparentemente acima de você. Agora, mudando de assunto, quem você acredita ser o maior líder de todos os tempos? Eu acredito que seja Jesus Cristo. Não apenas um bom líder, mas o maior líder mesmo de todos os tempos. Você lembra aí da definição da nossa primeira lição, que a gente falou sobre liderança? Você lembra dessa definição do que é liderança? Nós aprendemos que liderança é a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem com entusiasmo em busca de objetivos comuns. Está certo? Você lembra disso? E eu não conheço ninguém, vivo e nem morto, que possa chegar perto de Jesus Cristo nessa definição de liderança. Ninguém pode negar que Jesus Cristo influenciou ontem, hoje e sempre. E ninguém está nem sequer próximo do segundo lugar. E como Jesus liderava? Jesus, ele liderava servindo, ele liderava a serviço. Jesus, ele não usava de poder, porque naquele tempo ele não tinha poder. Assim, na sociedade, de autoridade política ou pública, algo nesse sentido. Jesus usava apenas mesmo da sua influência. Ele tinha autoridade pela influência que ele exercia nas pessoas. Não era uma autoridade de poder, né, propriamente dita. E a influência dele, ela atingia aquelas pessoas e ela atinge até hoje. Mas ele nunca usou de poder, ele nunca forçou ninguém a segui-lo. E qual era esse estilo de liderança de Jesus?
Qual era esse estilo de liderança dele? De servir, não é? E qual é o seu estilo de liderança? Qual é o seu estilo de liderança? Você tem copiado esse estilo de liderança de Jesus? O estilo de liderança de Cristo? Nós recebemos ele de graça, que é essa ideia de servir como ele serviu. E por isso, se nós recebemos esse estilo de liderança de graça, nós também devemos transbordar na vida de outras pessoas de graça. Vamos nesse momento considerar uma pirâmide aqui de cabeça para baixo, ok? Como modelo de liderança, nós temos aqui na primeira camada que na verdade essa pirâmide ela vai funcionar daqui para cima. Então seria a última camada. Nessa última camada aqui, nós temos a liderança propriamente dita. Tá, mas e aí, Lorena? O que você quer dizer com isso? Aqui nós temos a liderança. E você lembra o que é autoridade? Nós já estudamos também sobre o que é autoridade. A autoridade é a capacidade que você tem de levar pessoas a realizar a vontade do líder de bom grado. Por causa do quê? Da sua influência, da influência pessoal desse líder. Então ele tem essa capacidade de te fazer conduzir alguma atividade com base naquela influência dele. Mas como, Lorena? Como que eu vou construir essa influência? Como que eu vou conseguir fazer com que outras pessoas façam o que eu desejo? Como envolver as pessoas e fazer com que elas se comprometam com o que você diz? Como se constrói essa autoridade? Jesus disse que a influência e a liderança são construídas sobre o serviço. Você faz a tarefa da liderança anterior. Se você fez essa tarefa da liderança anterior, você sabe que lá eu pedi para você falar de uma influência que você teve, de uma pessoa que teve autoridade na sua vida. Você chegou a fazer essa tarefa na aula anterior? Se você enumerou quem era essa pessoa na minha vida que eu escolhi foi a minha avó paterna. Ela realmente se importou comigo toda a vida, com o meu desenvolvimento, ela preencheu minhas necessidades e ela me serviu. E eu a tenho como uma autoridade, porque ela construiu essa autoridade no serviço e no sacrifício que ela se dedicou a mim. Então eu proponho que hoje você possa refletir sobre essa pessoa que você indicou como autoridade, porque ela provavelmente foi a sua escolha porque você vê que ela te serviu e provavelmente ela também sacrificou por você. Tá, mas Lorena, este é um mundo de poder, nós vivemos num mundo de poder. Pode me dar exemplo do que, assim, exatamente, em que o serviço, esse sacrifício e essa construção da influência foram realmente eficientes para obter resultados concretos no mundo? Olha, eu continuo batendo na mesma tecla, a vida de Jesus. Ele mudou o mundo, gente, sem exercer poder, só na influência mesmo. O sacrifício de Jesus, de ter sido ali erguido numa cruz, ele certamente conseguiu dessa maneira arrastar muitos resultados com o seu sacrifício. Ele levantou muitas pessoas com o seu sacrifício. Mas nós também temos um homenzinho lá da Índia, você faz noção de quem seja? Ele também conseguiu, na autoridade e sem poder, uma grande conquista. Quem foi esse homenzinho? Gandhi. E como que ele fez isso? Ele sabia que ele tinha que chamar a atenção do mundo para que as pessoas tivessem ciência da injustiça que acontecia, né, na Índia. E seus seguidores, sob seu comando, começaram a se sacrificar em busca da liberdade. Eles suportaram dores, eles suportaram sofrimentos numa guerra não violenta, de desobediência civil. Como que eles fizeram isso? Através de muitos jejuns rigorosos. Essas pessoas passavam fome, até o mundo tomar conhecimento do que eles estavam fazendo e dar a independência da Índia. De modo semelhante, agiu Martin Luther King, que usou apenas de influências para chamar a atenção também das injustiças que os negros suportavam. Mas ele sofreu incontáveis ameaças de morte, violência, foi preso, mas foi também o homem mais jovem e negro a ganhar o Prêmio Nobel da Paz.
Tem também a Madre Teresa de Calcutá, que foi uma enorme influência sobre todo mundo. E como você supõe que ela obteve toda essa autoridade? Aquela mulher, ela serviu. A sua mãe também serviu. Mas e aí, Lorena, o que eu devo fazer? Jejuar? Eu vou jejuar todos os dias? Eu não estou ainda vislumbrando na prática. Gente, não é preciso ser nenhum personagem histórico desses que eu expliquei para construir a autoridade. A atitude, ela é muito simples, ela está no servir. Servir uns aos outros e nos sacrificarmos por eles. O papel da liderança é servir, identificar e satisfazer as necessidades legítimas dos seus liderados. É a lei da semeadura. Você planta e depois você vai colher. Se eu estou te servindo, depois você vai me servir. Se eu estou arriscando por você, depois você vai se arriscar por mim. Quando alguém nos faz um favor, nós normalmente não nos sentimos naturalmente devedores. É isso. Se eu te ajudei, você também me ajuda, entendeu? A liderança é que vai perdurar. A liderança que a gente vai conseguir realmente fazer com que ela venha a perdurar é aquela liderança baseada na influência e nessa autoridade. E essa influência e autoridade significa justamente servir aos outros e sacrificar-se por eles. E este serviço, ele inicia-se na identificação e satisfação das necessidades legítimas de quem se lidera. Sobre o que vocês acham que se constroem serviço e sacrifício? Sobre o que vocês acham que se constrói serviço e sacrifício? Sobre o amor. É isso mesmo? Sim, gente, o amor aqui, ele tem um enfoque de decisão e não de sentimentos. Por isso que as pessoas, às vezes, quando a gente fala de liderança, fica assim, mas que é uma pessoa que amou mais do que Deus? Mas aqui, Jesus, né, ao se sacrificar, Deus, ao mandar o seu próprio filho para ser sacrificado, aqui o amor, ele é um comportamento decidido de fazer. O amor é o que o amor faz. E sobre o que se constrói o amor? O amor, ele é fundamentado na vontade. Intenções sem ações é igual a nada. Todas as boas intenções do mundo não significam coisa alguma se não forem acompanhadas por nossas ações. A estrada para o inferno, ela é pavimentada de boas intenções. Pegou aí? A verdadeira liderança, ela é difícil e ela requer muito esforço. E nossas intenções pouco significam se elas não forem acompanhadas de nossas ações. A vontade, ela está no vértice da pirâmide. Nós temos aqui aquela mesma pirâmide que eu disse da liderança. Aqui está no topo a liderança. No vértice aqui está o quê? A vontade. Essa vontade, ela significa o quê? Que você precisa ter ação. Pegar a sua intenção e colocar em ação para que seja de fato igual à vontade. Se nossas ações estiverem de acordo com as nossas intenções, é que nós nos tornaremos pessoas harmoniosas e líderes coerentes. Um modelo para liderar com autoridade. Tá, Lorena? Resume isso aí. A liderança, ela começa com a vontade. Bem aqui nós temos a vontade na primeira camada, que são o quê? Ações mais intenções. Eu tenho ação e intenção de liderar. Isto é a minha vontade nata. Dessa minha vontade surge o quê? A decisão dessa vontade de amar, que é o próximo ponto dessa minha pirâmide aqui de cabeça para baixo. Isso é, o que seria esse amar? É sentir as necessidades daqueles que eu lidero e estar à disposição dessas pessoas com serviço e sacrifício. Então aqui eu tenho vontade, eu tenho no segundo ponto amor e eu tenho num terceiro ponto o meu serviço e o meu sacrifício. Aí tá, tudo bem, Lorena, você já teve vontade, já teve amor, já teve serviço e sacrifício. O que você tem agora? Com a minha autoridade e com a minha influência, porque eu tenho lhe servido, eu estou lhe influenciando com algo que eu venho lhe servindo, eu vou ter, por conseguinte, após servir, autoridade e influência. E tendo autoridade e influência,
por esse princípio da semeadura, porque eu estou colhendo, porque eu estou plantando e vocês estão colhendo, e também depois vocês vão plantar na minha vida e eu irei colher e vice-versa, eu vou ter a honradez de ser chamado de líder. Mas por que que isso acontece? Porque eu passei por todas essas esferas. Vontade, depois eu tenho amar, serviço e sacrifício, autoridade, que seria a mesma ideia da... autoridade, que seria a mesma ideia da influência, e depois nós temos a liderança propriamente dita. Então, se nós temos vontade, amor, serviço, sacrifício, autoridade, influência, aí nós temos liderança. E quem, pois, é o maior líder? Nós falamos de Jesus, mas na nossa realidade é aquele que serviu mais. Falou? Essa foi a nossa lição de hoje. Se você não acompanhou as anteriores, volta lá e acompanha. E, gente, olha, vamos ser relevantes e fazer essa mensagem ser relevante. Então, dá seu like. Agora eu vou aprender a pedir. Dê seu like, compartilha, faça as tarefas e se inscreve no canal para que você possa sempre receber notificações dos nossos novos vídeos. Ok? E beijo da titia!